Você conhece Franz Kafka? Ou melhor, seu inseto preferido? Estamos falando de A Metamorfose, uma das obras mais importantes e enigmáticas da literatura universal. Ela foi escrita por Kafka no ano de 1912, em apenas algumas semanas, e publicada pela primeira vez em 1915 na Alemanha. Desde então, ela intriga escritores e estudiosos de todo o mundo. A história começa de forma direta e impactante. Certa manhã, Gregor Samsa, um caixeiro viajante que trabalha sem parar para pagar as dívidas dos seus pais e sustentar toda a sua família, acorda de um sono agitado e percebe algo estranho. Seu corpo havia se transformado durante a noite em um inseto enorme, com um casco escuro, várias pernas finas e uma boca que não conseguia mais falar como antes. Os personagens principais da história são a própria família de Gregor. Sua mãe, uma mulher frágil e assustada, seu pai, um homem severo e autoritário que havia perdido o gosto pelo trabalho. Sua irmã mais nova, Gretchen, de 17 anos, que no início é a única que ainda demonstra carinho e se preocupa em levar comida e limpar o seu quarto. À medida que a história avança, percebemos que o maior problema não é exatamente a transformação física, mas tudo o que ela representa. Gregor, que antes era o único provedor do lar, de repente perde sua utilidade e seu valor para os outros. Trancado em seu quarto, ele passa a ser visto como um fardo, um perigo ou até mesmo uma vergonha. Aos poucos, a compaixão inicial dá lugar ao nojo, ao medo e à indiferença. Mesmo sem poder sair, ele acompanha tudo o que acontece do lado de fora. A família é obrigada a procurar trabalho, a casa fica menor e mais apertada aos poucos e eles começam a tratá-lo como um estranho ou como um animal qualquer. No final da obra, enfraquecido, sozinho e abandonado por todos, Gregor acaba morrendo durante a noite. No dia seguinte, ao encontrar seu corpo, a família não sente tristeza ou saudade. Pelo contrário, eles sentem um grande alívio, como se o peso tivesse finalmente sido tirado de seus ombros. Eles saem para passear e começam a planejar um futuro melhor, sem sequer mencionar o filho e o irmão que um dia existiu e dedicou a vida a eles. Quando Kafka escreveu a obra em 1912 e a publicou em 1915, o mundo vivia um momento de grandes transformações e tensões. A Europa passava por uma rápida industrialização, onde o trabalho deixava de ser artesanal para se tornar repetitivo, mecanizado e muitas vezes opressor. O ser humano começou a ser visto mais pela sua capacidade de produzir do que pelo seu valor como pessoa. Além disso, o clima político era de grande instabilidade. Estávamos às vésperas e depois no início da Primeira Guerra Mundial, um período de incertezas, medo e sensação de que o mundo como conhecia estava desmoronando. Na vida pessoal de Kafka, o cenário também ajudou a moldar a história. Ele morava em Praga, fazia parte da minoria judaica e falava alemão, vivendo em constante sentimento de não pertencimento. Profissionalmente, trabalhava como funcionário público em uma instituição de seguros, um emprego estável, mas burocrático, repetitivo e que ele considerava sem sentido. Muito parecida com a rotina de Gregor Samsa. Além disso, ele mantinha uma relação muito difícil e marcada pela submissão com o pai, o que reflete diretamente na dinâmica familiar da obra. Esse conjunto de fatores explica por que a história não é apenas uma fantasia, ela carrega uma angústia, de uma época onde o indivíduo se sentia pequeno, deslocado e facilmente descartável. Kafka usou a transformação fantástica para falar de algo muito real, a sensação de se tornar um estranho na própria casa, de perder a sua própria identidade e de perceber que quando você deixa de ser útil, pode ser simplesmente esquecido. Várias vertentes filosóficas podem ser extraídas da obra A Metamorfose, como o existencialismo, que surgiu por volta do final do século XIX e se consolidou no século XX, especialmente a partir da década de 1940. Seus principais nomes são Friedrich Nietzsche, mais tarde Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. A ideia central é que a existência vem antes da essência. Não nascemos como sentindo pronto na vida. Somos nós que construímos nosso valor através das nossas escolhas e da forma de como vivemos. No livro isso fica claro em Gregor. Antes de virar um inseto, ele já tinha uma identidade própria. Seu valor vinha de seu trabalho e do sustento que dava à sua família. Quando perde essa função, ele se vê diante de um vazio, mostrando que, se aceitarmos viver apenas para atender às expectativas alheias, deixamos de existir. Outra vertente é o absurdismo. É uma corrente próxima ao existencialismo desenvolvida no final da década de 1940 pelo filósofo e escritor Albert Camus. Ele defende que existe um conflito permanente entre a necessidade humana de encontrar um sentido para tudo
e a indiferença do universo, que muitas vezes não oferece explicações lógicas ou justas. Em A Metamorfose, esse absurdo é o ponto de partida. Gregor acorda transformado em um inseto sem motivo aparente, sem causa e sem possibilidade de voltar ao normal. Ninguém ao seu redor sabe questionar o porquê isso aconteceu. Todos só se preocupam com os problemas práticos que isso causa. A obra mostra exatamente essa sensação. A vida pode nos apresentar situações inexplicáveis e o mundo continua girando sem se importar com o nosso sofrimento. Outra vertente é a fenomenologia, fundada no início do século XX, por volta de 1900, pelo filósofo Edmundo Husserl. Sua proposta é estudar a realidade não como algo absoluto, mas sim a partir da experiência e da percepção de cada um. O que sentimos, como vemos o mundo e como nos relacionamos com ele. No livro, a transformação de Gregor muda completamente sua realidade e a forma de como ele é visto. Ele passa a sentir sabores, movimentos e sensações diferentes. Mas o que importa é que, para a família, ele deixou de ser o Gregor e passa a ser apenas uma criatura estranha. A fenomenologia nos ajuda a entender que a nossa identidade também é construída pela forma como somos percebidos e tratados pelos outros. Também podemos ver uma crítica social marxista, baseadas na ideia de Karl Marx, desenvolvidas a partir da década de 1840. Essa vertente analisa a sociedade sob a ótica das relações econômicas e do sistema capitalista. Ela defende que, nesse modelo, o ser humano pode ser reduzido a uma ferramenta de produção, onde seu valor é medido apenas pelo que ele consegue produzir ou gerar lucro. Na leitura da obra, a transformação física não é uma metáfora. Gregor já vivia como se fosse uma máquina, trabalhando sem descansar, sem tempo para si mesmo, apenas para pagar dívidas e manter sua família. Quando deixa de ser produtivo, deixa de ser utilidade e rapidamente é descartado, como um objeto que já não serve mais para nada. Kafka mostra como o trabalho excessivo pode, na prática, desumanizar uma pessoa muito antes de qualquer transformação. Existem teorias muito interessantes sobre a metamorfose que muita gente não conhece. A primeira delas começa com um detalhe importante. Na versão original, escrita em alemão, Kafka nunca diz explicitamente que Gregor Samsa se transformou em um inseto. O termo que ele usa pode ser traduzido como um verme asqueroso. E nisso há uma curiosidade ainda mais forte. Essa mesma palavra era usada pelo próprio pai de Kafka como instigamento para se referir a ele. Com base nisso, muitos estudiosos defendem que a transformação não foi literal, mas sim algo que aconteceu apenas na mente de Gregor. Essa ideia explica que, durante toda a história, nunca é revelado como ou por que isso ocorreu, e também porque os outros personagens nunca comentam abertamente sobre a aparência dele. Outra teoria menos difundida é a do famoso escritor e professor russo Vladimir Nabokov. Ele afirmou que, pelas características escritas no texto, a criatura não seria uma barata como muitos me imaginam, e sim um besouro. Segundo ele, Gregor tinha asas, o que significa que ele tinha capacidade de voar e se libertar daquela situação de opressão e aprisionamento, mas ele simplesmente não percebia isso, ou simplesmente achava que não tinha o direito de usar essa liberdade. Além disso, há teorias que ligam diretamente a obra ao autor. É muito forte a semelhança que Franz Kafka e seu personagem Gregor Samsa têm. Ambos vivem sobre uma relação difícil e marcada por abusos psicológicos com um pai autoritário, e ambos tinham uma tendência de se colocar em segundo plano, pensando muito pouco em si mesmos. Todas essas camadas, a história, o contexto, a filosofia e as diferentes interpretações mostram por que a metamorfose continua tão viva até hoje. Como disse o próprio Franz Kafka, é incrível como as pessoas se revelam quando você não tem nada a oferecer. Essa obra atravessa gerações e toca pessoas de todas as formas, justamente por ser tão versátil. Ela se aplica a tantas situações do nosso dia a dia que todos nós, de um jeito ou de outro, já nos vimos um pouco como Gregor Samsa. Muitas vezes, cada nova leitura traz uma interpretação diferente, e mesmo assim conseguimos nos aproximar ainda mais da sua profundidade. É com toda certeza um livro que todos precisam conhecer.